Na série de entrevistas sobre cidadania que estamos fazendo nesta semana, o tema de hoje é individualismo. Vivemos em um mundo sem fronteiras, com acesso à informação, possibilidades múltiplas de convivência e redes sociais que, em tese, deveriam nos aproximar das pessoas. Porém, muitas vezes, nós temos dificuldades em respeitar a opinião do outro. Bom, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais deste assunto é a psicóloga Maristela Piva. Professora, seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Egoísmo faz parte da vida de todo mundo, da concepção do ser humano? Sim, Thaís, porque se a gente pensar o desenvolvimento normal da criança, logo que a criança nasce, ela é totalmente egocêntrica. E é nesse processo de socialização, onde ela vai se socializando, se humanizando, que ela vai aprendendo a pensar, deixar de pensar nas próprias necessidades para se colocar nesse mundo da convivência, da interação social. Porém, o que a gente observa hoje é que às vezes os pais, que de certa forma são as figuras principais para introduzir o outro na vida da criança e limitar esse desejo, né, eles às vezes não estão assumindo esse papel. Então, o que a criança acaba sendo? Ela acaba se desenvolvendo nessa dificuldade de aprender a aceitar os próprios limites e a pensar nas consequências dos seus atos na vida do outro. Muitas vezes os pais, terem que trabalhar mais tempo fora e tal, parece que querem compensar isso autorizando a criança nos seus desejos. Então, é presentes, é dificuldade de dizer um não para o programa que a criança quer assistir na TV. Concessões que vão sendo abertas concessões no dia a dia. E que não vão internalizando na criança essa ideia da autoridade, como alguém que tem autoria e inscreve em ti aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que nós temos que desistir. Estas frustrações, elas são importantes e ajudam a trazer, né, essa conformidade nas relações sociais. Agora, a gente está exagerando nessa dose de egoísmo e sendo pessoas profissionais, políticos, empresários mais individualistas? Com certeza, porque o individualismo seria essa tendência de eu valorizar as minhas necessidades, os meus valores. O que é diferente, Thaís, de ser uma pessoa que tenha individualidade. Porque individualidade seria essa possibilidade de eu ter a minha identidade, ter os meus valores, mas não em detrimento de não valorizar ou não respeitar os teus. Poder ter o meu jeito de ser. E o que a gente observa muito hoje é as pessoas nessa cultura consumista, imediatista, presentista, como os autores falam. Tudo que interessa é agora, tudo que interessa é minha satisfação, o que leva a uma busca da autorrealização, da autossatisfação. Então, essas relações, elas ficam permeadas por uma falta de sensibilidade interpessoal. E esse excesso, esse individualismo, esse egoísmo em excesso, eles explicam um pouco disso tudo que a gente está vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos, professora? Eu acho que a gente tem que fazer um olhar assim macro, né? Se nós vivemos nessa sociedade contemporânea que fortalece o consumismo, essa cultura do ter, né? Parece que isto acaba se expandindo para as relações pessoais, de trabalho, na política, porque veja assim, ó, se o outro interessa para mim para satisfazer as minhas necessidades, né? Então muitas vezes na hora da tomada de decisão, isso pesa sobre o coletivo, sobre o impacto, né, de se pensar as relações de solidariedade. Veja, as relações do ficar, do tirar proveito, do aproveitar o instante, tudo vai nessa lógica do imediatismo, do individualismo, e aí o laço social, a possibilidade de a gente pensar num convívio coletivo, a ideia do bem comum fica em segundo plano. Ou seja, vou tomar a decisão porque ela me beneficia. Se pessoas serão prejudicadas por isso, bom, aí é outro assunto. Professora, a gente percebe também uma dificuldade no respeito da opinião do outro. A gente percebe isso pelas redes sociais, de maneira especial pela rede social Facebook.
Isso também é um pouco de egoísmo, de individualismo, professora? Claro que sim, porque o diálogo, o respeito ao outro, né, significa ver o outro como alguém na sua individualidade, diferente de mim, com ideias próprias. Se eu fico nessa lógica de buscar no outro aquilo que me satisfaz, quando tu dá uma opinião diferente, que frustra a minha expectativa, porque eu estou comprando uma ideia pronta. Nessa lógica consumista, a gente também compra ideias prontas. Às vezes a gente não está pensando, porque pensar não é presente, pensar é futuro, é planejamento. E nessa ótica do presente, eu quero confirmar aquilo que eu estou consumindo, que também pode ser uma ideia. Então, muita calma, o pessoal que está aí cancelando amizades nas redes sociais em função dos posicionamentos políticos, é preciso entender, respeitar, ainda que não haja uma concordância, não é mesmo, professora, com relação àquilo que o outro pensa. Sim, exatamente, acho que até a questão da tolerância, né? Respeitar o outro na sua individualidade e essa questão egocêntrica, né, de que eu não sei tudo. Né? As minhas opiniões, elas podem estar pautadas em conhecimentos específicos, diferentes dos teus, mas sempre é um ponto de vista, visto de um ponto. Tá certo. Olha, professora, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue. Amanhã a gente vai falar sobre atribuição de valor. Aqui a gente anda atribuindo valor nessa vida. Vale a pena parar para pensar um pouquinho nesse assunto também, não é, professora? Com certeza, é bem importante. Muito obrigada. Bom trabalho. Tá, obrigada. Só reforçando, então, amanhã, atribuição de valor.